Shalom Lekulam! Shalom para todos! Que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe e vocês estão no canal Techuvá Total. Hoje é terça-feira, e terça-feira tem o que, pessoal? Momento do Hebraico, que programa sensacional, que programa maravilhoso, sem igual, estudar o hebraico bíblico utilizando textos bíblicos, nada melhor do que isso, ler textos bíblicos, ler o texto na sua língua original. Abra o seu coração para mais uma aula. Semana passada nós não tivemos, fiquei com o coração apertado, pois não tive condições de trazer para vocês a aula por motivos operacionais, mas estamos aqui e quero compensar, porque irei fazer uma aula completa hoje, uma aula mais longa, mais detalhada. Vocês vão ver, essa aula vai passar voando como vocês nunca viram. De tão boa que será essa aula, porque nesse capítulo 16, existe uma palavra, que ela só aparece uma única vez em outro texto bíblico, e é uma palavra muito importante. Olha que maravilha. Então, o capítulo 16 nós vamos ver hoje. Novamente é Iov rebatendo os amigos. O capítulo 17 é Iov de novo, é longo o discurso dele, então nós não vamos ter o capítulo 17, já vamos passar para o capítulo 18 na semana que vem. Então eu vou fazer um capítulo 16 mais longo para não precisar utilizar o capítulo 17, que é continuação do que nós vamos ler hoje, tá bom? Vamos lá? Iov, a incrível jornada. Capítulo 16, verso 1, fica óbvio para a gente aqui, quem está falando é Iov. Isso vai se repetir em vários textos do livro. E respondeu Iov, Vaiomar. E respondeu Iov e disse. O que é que Iov disse? Preste atenção, gente. É aquilo que nós temos ensinado para vocês. É aquilo que vocês têm visto. Em cada estudo do livro de Iov, fica claro, público e notório, que a pior dor de Iov, o que ele mais sentiu, o que mais magoou, o que mais tocou, o que mais o deixou num estado com vontade de não mais viver, não foram os filhos que morreram, não foram o gado e os animais que ele perdeu, não foram os bens que foram lançados fora da mão dele. Tudo isso pesou, ele sentiu, mas o que mais ele sentiu foi não encontrar consolo naqueles que vieram com esse objetivo. Então, vamos lá. Chamati, chamar é ouvir, chamati, o iud no final aqui, você sabe, é posse. Eu ouvi, Kaele Rabot. Rabot é muitas ou muitos. Kaele Rabot. Ele é estas coisas e isto. Kaele Rabot. Muitas coisas como estas, como o que foi repetidamente de formas diferentes, faladas pelos amigos. Agora, Menachamei Amal Kulchem. Essa palavra é a palavra Nacham. Nacham em hebraico significa consolo, consolar. Tem um texto famoso do profeta Yeshayahu que diz:
Yeshayahu Arba'im, Isaías 40. Nahamu Ami. Nahamu Ami. Consolai, ou consolem Ami, o meu povo. Então, a queixa de Iov é: eu ouvi muitas coisas como estas, o mem aqui é de Nahamei, consoladores, Amal, que causam dano, que causam dificuldade, que causam labuta, ou seja, consoladores que em vez de consolarem, trazem danos, trazem dificuldades. Imagine, você vai dar uma palavra para alguém de consolo, em vez de você consolar a pessoa, você enche, despeja na pessoa todo tipo de dificuldade, todo tipo de aflição, todo tipo de problema, despeja os problemas nela. Então, ao invés dela ser consolada, ela é atolada mais ainda em veneno, em problemas. Ela já está cheia de problemas, ela precisa de alguém que traga um alívio para ela, pelo menos em palavras. Gente, as palavras, elas são muito importantes. As palavras são muito importantes. As palavras, elas tiram peso. As palavras, elas tiram a dor. As palavras, elas tiram o desespero. As palavras, elas aliviam. Elas fazem as pessoas terem pelo menos um momento de alívio, de bem-estar. As palavras desviam do mal. As palavras desviam do desejo da morte. As palavras desviam do intento do mal. As palavras mudam, modificam, transformam, restauram. As palavras confortam. Mas as mesmas palavras, se utilizadas de outra maneira, de uma outra forma, ou palavras diferentes, ou palavras mal colocadas, ou palavras fora de hora, elas trazem dor, elas trazem revolta, elas trazem desejo de morrer, elas trazem indignação, elas trazem incredulidade, mal-estar, ódio, rancor, ira, cobiça, tudo de ruim. Observem, o mesmo instrumento pode servir para o bem ou pode servir para o mal. A língua, ela tanto serve para trazer vida como para trazer a morte. Por isso que o texto diz que o poder da vida está na língua. Não é que a língua tem o poder de matar ou de fazer viver. Não, não é isso. Não entenda errado o texto. A língua, ou seja, uma palavra mal colocada, uma palavra errada, uma palavra carregada de julgamentos, pode desvirtuar, matar, trazer a depressão, ansiedade e todo o mal para aquela pessoa. Olha o que aconteceu com Iov. Perceba que antes dos amigos, Iov ouviu da sua esposa, quando ele estava naquele estado terrível, que ele deveria tirar sua própria vida. E ele disse não. Ele não tinha naquele momento vontade de morrer. Mas após os amigos chegarem e começarem a julgá-lo, nós já estamos há vários capítulos ele falando que a melhor coisa para ele era a morte. Era o Sheol, era a sepultura, era estar na sepultura. E um dia ele se levantar dos mortos, como já vimos.
Você viu como mudou? Por quê? Porque a única esperança que ele tinha na terra de alguém para consolá-lo, que eram os seus amigos, se voltaram contra ele. Então, gente, a gente tem que ter cuidado com a palavra, porque a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nós temos que saber disso. Que um argumento bem colocado, uma palavra bem colocada pode mudar o curso da vida de alguém. Mas uma palavra mal colocada pode quebrar aquela ponte que ela estava atravessando e ser tarde demais. Consoladores danosos, consoladores que trouxeram o dano. Ketz. É só lembrar de uma paraxá chamada Miketz ao fim. Ketz chegará ao fim. Lidivrei ruach. As palavras de vento. Eles não usaram no estudo passado. E usava palavras de vento. Não usaram isso? E está também usando aqui. Mostrando que Iov prestou bem atenção às palavras dos seus amigos. Haketz livrei ruach. Chegará ao fim as palavras de vento? Ou, que é ou mesmo. Ma yamritsecha. Por que se irritam? Que ta'ane. Quando respondem, as palavras de vento chegará ao fim? Quais eram as palavras de vento? As palavras que Iov falava. Não são palavras de vento? O que é uma palavra de vento? É uma coisa que não tem valor. É uma coisa que vai se perder. Como o vento leva, acabou. Não é fixa. Então por que vocês se irritam com as palavras de vento? Não são de vento? Não vale nada? Então para que vocês se irritam quando respondem? Respondem sempre com 10 pedras na mão. Alô? Gam Anohi Kachem. Eu também, como vocês, daber, falar. Eu também, como vocês, falaria, ou eu também falaria como vocês. Eu também falaria como vocês. Lu yesh nafshechem. Como se a alma de vocês, nafshechem, como se a alma de vocês, Tahat nafshi, estivesse abaixo da minha. Mas, ao pé da letra. Espera aí. Eu também falaria como se a alma de vocês estivesse abaixo da minha. Tahat é abaixo. Mas olha só a regra do hebraico bíblico, a regra de ouro dessa palavra tahat, que é uma palavra muito importante. Essa palavra é importante, tahat, porque ela vai aparecer num ponto da Torá, num discurso, principalmente no discurso de Moshe, e também em outro texto da Torá, quando tem a famosa regra, a famosa lei, como se diz no direito jurídico, a lei de talião. O que é a lei de talião? A lei de talião vem de taliar, vem de retaliar, ou seja, vingar. A lei de talião é, se você cortou um dedo de alguém, aquela pessoa tem que cortar o seu dedo também. Por quê? Alô? Iad, tahat, iad.
mão por mão, como traduz. Porém, está totalmente errado esse mão por mão, pé por pé. Está totalmente errado, equivocado o entendimento. Porque, vamos lá, a palavra tahat significa abaixo. Abaixo. Tá bom? Abaixo. Tahat, abaixo. Por exemplo, Kosmaim tahat shulchan. Kosmaim, um copo de água está debaixo da mesa. Shulchan. Vou desenhar uma mesa aqui. Pronto. E aqui um copo com água. Quem colocou esse copo de água debaixo da mesa? Quem é que sabe? Deve ter sido uma criança, né? Kosmaim tahat shulchan. Um copo de água está debaixo da mesa. Perfeito. São coisas diferentes. O copo é uma coisa, o copo é um objeto, a mesa é outro objeto. Tá? Então, qualquer coisa que seja diferente e você vê a palavra tahat, sempre será abaixo. Mas, aí é que está a situação. Quando você vê duas coisas iguais, como é que duas coisas iguais, uma pode estar abaixo da outra? Não tem como. Por exemplo, o céu pode estar abaixo do céu? Não tem como. A árvore pode estar abaixo da árvore? Não. Se você falasse assim, a terra está abaixo da árvore, tudo bem. Shoresh, a raiz, está abaixo, tahat, etz, tudo bem. Mas eu não posso falar que a raiz está abaixo da raiz. Eu não posso falar que a água está abaixo da água. São coisas iguais. É a mesma. Se é a mesma coisa, como é que a mesma coisa vai estar abaixo da mesma coisa? Entendeu? Então, quando você vê na escritura, por exemplo, nefesh tahat nefesh, que aqui é utilizado, observe, um texto que Moshe utilizou no seu discurso. Mais um indício que Moshe escreveu isso aqui, porque é exatamente o que Moshe falaria. Nefesh tahat nefesh. Alma é igual a alma, porque alma é abaixo de alma. Não tem como alma estar abaixo de alma, porque alma e alma são iguais. Não tem como mão estar abaixo de mão, nem pé estar abaixo de pé. O pé é igual ao pé. Por isso que colocaram na tradução por pé. Pé por pé e não pé abaixo de pé. Mas o que é esse pé por pé? Quer dizer, pé é igual a pé. O tahat, quando une duas coisas iguais, ele não pode ter a tradução abaixo, e sim igual. Porque uma coisa abaixo de outra igual, é igual. Ela não vai estar abaixo. Ela vai estar no mesmo pé de igualdade, pois é a mesma coisa. Se eu falasse o céu está abaixo a nuvem está abaixo do céu, aí tudo bem. Porque nuvem é uma coisa e o céu é outra. Mas a nuvem está abaixo da nuvem, não. É a nuvem, é o mesmo objeto, o mesmo sujeito. Nefesh tahat nefesh, alma é igual a alma, significa que a minha alma é igual a sua é igual à minha. O pé é igual ao pé, significa o meu pé é igual ao seu pé, ou seja, tem o mesmo valor. Não é porque o seu pé é mais bonito do que o meu que vai ter mais valor, não. Para mim, o meu pé é mais importante, para você, o seu pé é mais importante, então os nossos pés são iguais, tem o mesmo valor. Assim como a minha alma é a coisa mais valiosa para mim. Mas a sua é mais valiosa para você. Então as nossas almas são iguais, têm o mesmo valor. Alô? Entenderam, gente? Então o que Iov está falando aqui é: eu também falaria como vocês se a alma de vocês estivesse como a minha alma. Nafsheichem tachat nafshi. Observe que ele está querendo dizer isso. Se a alma de vocês fosse como a minha, estivesse como a minha, luyesh, estivesse como
Nafshi, a minha. O que é que Iov está falando? Se vocês estivessem na situação que eu estou, será que eu também falaria igual a vocês? Se a alma de vocês estivesse como a minha, será que eu falaria assim com vocês? Iov está perguntando. E a resposta é clara: eu jamais falaria. Eu jamais julgaria vocês. A resposta está implícita. É uma pergunta que ele não responde. Mas obviamente que a resposta está implícita. Se ele faz a pergunta. Eu jamais falaria isso. É óbvio. Se a alma dele estivesse como? Amargurada, angustiada, ferida. E observe que eu sempre ensino a vocês. Se o corpo está todo destruído, a alma também está. A alma não pode estar feliz, não pode estar saudável com o corpo todo arrebentado de furúnculos. Não pode. A alma não pode estar feliz, tá? Com perdas irreparáveis. Principalmente dos filhos que morreu. Claro que não. Mas a alma está mais triste ainda, como a gente percebe, porque toma todo o livro as acusações falsas. É a pior coisa. A falta de senso, a falta de entender o que eles foram fazer ali. Eles foram fazer o quê? Está escrito consolar. Mas não trouxeram consolação. Eles trouxeram o quê? Aflição, julgamento. Por isso que seria melhor eles não terem ido visitar Iov. Ou se fossem, não falarem nada. Aqui diz: Arbirá aleichem. Eu juntaria, eu amotinaria. Juntar, amotinar, vincular, unir. Eu uniria contra vocês. Bemilim, nas palavras, ve ania alechem bemoroshi, e fugiria de sobre vocês, desviando a minha cabeça, ou balançando a minha cabeça como forma negativa. Eu faria isso. Eu juntaria palavras contra vocês, atacá-los. E depois balançaria minha cabeça para fugir de vocês? Não querer, não dar atenção mais a vocês? Somente vir até vocês, juntar as palavras e despejar? Eu faria isso? E Iov está dizendo exatamente, reclamando exatamente da forma como eles estão o tratando. Esse livro, gente, serve para toda a humanidade, em todas as épocas. Porque sempre vai acontecer uma situação como essa de Iov. É claro que não exatamente dessa maneira, dessa forma. Mas se vocês observarem, essa mesma história se repete o tempo inteiro em todos os lugares. De forma diferente. E a história de Iov tem tudo isso para chamar a atenção. A dele é assim para chamar bem a atenção. Senão não chamaria atenção, nem viraria um livro. Mas o Eterno fez questão de colocar para chamar a atenção da humanidade. Nós, seres humanos, temos como dever sermos guardadores dos nossos irmãos. Proteger os nossos irmãos. Não julgar os nossos irmãos, nem condenar os nossos irmãos. Guardadores, protetores. Essa é a função, é a missão de todos que nascem. Esse livro é para lembrar a humanidade de quão longe estamos desse propósito. Que vem uma palavra, amatz, que está bem flexionada, viu?
Mas não fique assustado com ela não, que ela... Calma, relaxe. Baruch Hashem. Amatz. Amatz é a palavra, é a raiz da palavra. Amatz. Que significa amatz? Alô? Forte. Corajoso. Resoluto. Sólido. Fortalecido. Obstinado. Amatz. Ser forte. Ser corajoso. Ser bravo. Ser resoluto. E ouve está dizendo, aí vem Rem, vocês. Olha só que a palavra já não é mais um monstro, né? Só sobrou o Aleph aqui que denota o quê? Algo que aconteceria no futuro. Então, Amitserem, eu fortaleceria vocês. Isso que eu falaria, que eu faria. Veja, o que Iov disse que faria era exatamente o que ele esperava que os amigos fizessem. Fortalecer aquele que já não tinha mais forças. Depois de todas as tragédias, ele já estava sem forças. O que ele precisava? De um carinho. De uma palavra leve. De uma palavra de ânimo. Ou simplesmente, se você não consegue fazer, não falar nada. Um abraço você não ia querer dar. Alô, com nojo de Iov. Mas bem que ele precisava disso, um abraço. Ou pelo menos um aperto de mão. Sentar com ele ali. Trazer algum tipo de, de leveza para sua mente. Faz um joguinho aí, vamos jogar uma partida aqui com o Iov. Isso, alô, isso. Seria melhor, olha, uma partida de dama, jogo das pedras. Antigamente existiam jogos no mundo antigo. Eu não sei exatamente quais, mas existiam muitos jogos. Existiam muitos jogos. Sempre existiu. Distrair. Eu digo a vocês com toda certeza. Se os três sentassem ali para jogar uma partida de dominó, alô, com Iov, deixar até ele ganhar, ou de buraco, ou de qualquer diabo que fosse de jogo, seria 1000 vezes melhor do que usar a palavra do Eterno para condená-lo. Eu digo com toda certeza a vocês, ia fazer ele muito melhor. Sentar e ouve. Tá bom. Vamos se divertir um pouco. E aí, com esse joguinho, e ouvia ficando mais leve. E aí eles iam cada um de uma maneira, bem sutil, trazer uma palavra de consolo. Isso já é outra coisa, Em nenhum momento eles disseram, Iov, nossos sentimentos, rapaz, a gente soube dos seus filhos que morreu. Nem isso, você não vê isso. Não tem isso. Não, é julgamento, aconteceu porque você mereceu, alguma coisa errada você fez e por aí vai. Eu fortaleceria vocês, bemopi, com a minha boca, venid, Cefatai, e ao mover dos meus lábios, e Arshor, manteria o rachar, controlar, segurar, alô? Rachar, refrear como se segura um cavalo, segura. Também significa se abster, reter, refrear, impedir, poupar, reservar. Controlar. Eu controlaria o que eu falaria. Eu iria me refrear como um cavalo. Mas não vocês chegarem igual a cavalos selvagens, pisando, acabando, arrasando com tudo. Acabaram comigo, vocês acabaram comigo.
Eu não, eu fortaleceria vocês. De alguma forma eu traria força para vocês. Às vezes, numa situação dessa, palavras são realmente palavras de vento. Palavras numa situação dessa, não tem palavra que possa consolar um ser humano em determinadas situações. Um gesto fala mais. Um aperto de mão. Sentar ali, comer com ele ali. Jogar um jogo. Seja o jogo que for, o diabo de jogo que for, alô, não importa. Mas só você dar atenção ali com a pessoa. Tratar ela com dignidade. Não ter vergonha de estar ali, não ter nojo dela. Lembrar que ele sempre foi um amigo, um parceiro, um irmão, um homem bem sucedido. Que não sabe, eu não sei por que ele está daquele jeito, mas deve ter algum propósito para isso. Porque até onde eu sei, esse homem é um homem justo. Então deve ter algum propósito. Quem sou eu para pensar? Quem sou eu para falar que ele fez alguma coisa errada? Quem sou eu para fazer isso? Só o Criador pode fazer isso? A pessoa não tem essa noção. A primeira coisa que faz é querer julgar. Eita, lá vem. Im adabirá. Se eu falar, lo yechasher, não irei refrear, que evi, hein, alô, a minha dor, não irei refrear, a minha dor, que evi a minha dor, ve ardelá mamini yahalor. E desistindo, como irei caminhar? Se eu falar, não refreio a minha dor? E desistindo, como irei caminhar? Eu preciso falar, preciso colocar para fora, disse Iove. Porque se eu não falar, a dor em mim vai aumentar mais ainda. Eles estavam reclamando que Iove não parava de falar. Iove está dizendo, eu tenho que falar. Porque se eu não falar, a minha dor aumenta mais ainda. Eu tenho que colocar para fora. Eu vou explodir. Se eu desistir de tudo, como é que eu caminho? Como é que eu prossigo? Porque aqui é caminhar, ó, gente. Ler, caminhar. E agora vem a parte do nosso estudo de hoje, que iremos denotar. Eu fui um pouco rápido nesses versos, que são 6 versos, e nós teremos agora mais um verso aí, e esse verso vai denotar algum certo tempo. Abençoado seja o Eterno. Eu quero que vocês prestem atenção agora, porque esse verso é muito importante. É muito importante e a tradução dele é muito difícil. É difícil por 2 motivos. Primeiro, porque é uma palavra que só aparece uma vez em toda a Escritura Sagrada, é no livro de Bereshit, no livro de Gênesis. E essa palavra é uma palavra aramaica, não hebraica. Então, causa estranheza ela aparecer aqui. Causa muita estranheza. E só aqui, além daqui, no livro de Bereshit. E em Bereshit, quem fala essa palavra não é um servo do Eterno. Entende? Não é alguém que serviu ao Todo-Poderoso. Então, olha só. Para mim foi uma surpresa, porque eu não sabia que essa palavra tinha na Escritura. Eu vim descobrir esses dias estudando, preparando para vocês. Gam ata, também agora, Hine Bashamayim,
eis que nos céus, diz Iove, porque na terra ele não encontra, né, consolo. Na terra ele encontra julgamento. Então ele diz que também agora nos céus está Edi, a minha testemunha. Como Iove, e a gente percebe das suas falas, dos seus textos, são textos extremamente rebuscados, refinados e poeticamente bem complexos, porque Iove, como vimos na aula passada, ele usa muito os sinônimos. É incrível isso. E aqui também. Veja, a minha testemunha está nos céus, Ve Sarradi Bameromim, Marom, o lugar mais alto onde está o Eterno. Ele usa no plural, Meromim, ou seja, nas alturas mais elevadas. O que é que está nas alturas mais elevadas? Nos céus está a testemunha dele. A testemunha dele, a testemunha de Iove, segundo ele, está nos céus. Ou seja, o Shamayim, os céus que a gente consegue enxergar. Mas além dos céus, no lugar mais elevado está Sarradi. O que é isso? Essa palavra aqui que é importantíssima. Eu fiquei pasmo. Fiquei pasmo. Como essa palavra apareceu no livro de Iove? Uma palavra tão importante como essa. Sarradi. O que é isso? Sarrada. Sarrada? O que é sarrada? Sarrada é uma testemunha. É testemunha também. Observe, é também uma testemunha, um sinônimo, mas não é um sinônimo da língua hebraica. É um sinônimo do aramaico. Isso. E as duas são testemunha, mas a testemunha sarrada, a palavra sarrada, a testemunha com esse nome, sarrada, é uma testemunha diferente de Ed. Porque Ed é uma testemunha legal. Como assim uma testemunha legal? Uma testemunha de um julgamento. Uma testemunha, uma testemunha que você pode usar, por exemplo, para fazer um contrato. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, para você firmar um contrato, ele só é legal se houver duas ou mais testemunhas. É por isso que em todo contrato, no final do contrato, onde tem as assinaturas, a última coisa que aparece é o espaço de duas testemunhas assinarem também. Porque todo contrato só é válido se houver duas ou mais testemunhas. Bom, é esse tipo de testemunha a palavra Ed. Uma testemunha legal, uma testemunha que serve para todo tipo de mishpat, todo tipo de julgamento, todo tipo de juízo, seja criminal, seja familiar, seja um mishpat, envolvendo duas ou mais pessoas por pedaço de terra, por transações, seja um julgamento por danos morais ou não, físicos. É preciso ter edim, testemunhas. Mais de uma. A palavra sarrada, ela é testemunha, a gente pode traduzir também como testemunha, mas é um tipo de testemunha que, diferentemente de Ed, que é uma testemunha, como eu disse, legal, e que ela, na verdade, é algo passivo no processo, ou seja, ela apenas está ali para testemunhar o que ela viu.
Já a sarrada é diferente disso, porque é o tipo de testemunha que não é em relação a processo legal. É um tipo de testemunho que se dá com a própria vida. É um testemunho que fica para todos através de uma prática. É uma testemunha prática, não legal, uma testemunha prática. Eu estou tentando fazer vocês entenderem. Agora vocês vão entender. Eu vou usar a palavra árabe, que ela vem exatamente dessa palavra aqui. O árabe foi tirado, a palavra árabe, derivada de sarrada, vem exatamente daqui. A palavra shahid. Shahid. Sarrada, shahid. São derivados. E o que é shahid em árabe? Vou usar uma palavra agora em outro idioma para vocês entenderem o que significa sarrada, o que significa esse tipo de testemunho. Eu usei no árabe, shahid. Quem conhece um pouco o árabe já sabe do que eu estou falando. Mas a palavra que eu vou usar agora é no latim. E com certeza todos saberão o que é. Mártir. E o que é um mártir? É aquele que morre por uma causa. É um shahid que morre por uma causa. Ele entrega a sua própria vida por uma causa. Ele é morto por uma causa. Um shahid é um mártir. É um sarrada. Ele morre se tornando uma testemunha. Por quê? Porque todos saberão o que ele fez, por que ele fez. E a morte dele, a morte é uma coisa tão extrema, tão extrema, tão extrema, que aquilo vai ficar marcado. A causa dele, o motivo pelo qual ele morreu, o motivo pelo qual ele foi martirizado, essa causa vai ficar marcada na vida daqueles que presenciaram. Por isso é uma testemunha. Mas não uma testemunha que vai dizer, olha, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi isso, eu vi aquilo. Que é a palavra ed. Sarrada é uma testemunha que testemunha com a sua própria vida. Então ele tem uma ligação muito mais forte com o caso. Ele é o próprio caso. Ele mesmo é uma testemunha, vamos dizer, completa, porque ele mesmo já traz todo o caso para as pessoas verem. É um mártir, é um shahid. Sarrada. Entenderam essa palavra? A palavra aramaica. E ele chega ao extremo. Nesse momento, ele está arrasado, gente. Eu não sei como ele ouviu essa palavra, não sei quem disse essa palavra para ele, mas ele aprendeu essa palavra. Em algum momento ele aprendeu essa palavra. Baruch Hashem, veja, não é uma palavra comumente usada, mas de alguma maneira essa palavra chegou até os ouvidos de Iov. Uma palavra muito forte. Yaakov ouviu essa palavra. Não é Esav, mas Yaakov ouviu essa palavra muito bem. Essa palavra ficou marcada na região. Já vou mostrar a vocês. Sarrada. Uma testemunha que testemunha com a própria... Testemunha. Mas é uma testemunha diferente de ele. É com a própria vida. Eu coloquei aqui fiador só para mostrar a vocês como está na maioria das Bíblias. Fiador. Aquele que... O fiador é aquele que você precisa comprar alguma coisa, ou alugar um imóvel, ou comprar algum imóvel, e você não tem
condições de comprovar a sua renda. Então você procura um fiador. Fiador é aquele que vai assumir a sua dívida caso você não pague. Ele vai assumir a dívida. Aí aquela pessoa confia naquele fiador, sabendo quem é o fiador, sabendo que ele tem condições de pagar, ele lhe vende de olho fechado. Ele fecha negócio com você de olho fechado. Por quê? Porque ele confia no fiador. Eu só vou ler o último texto aqui de Iov para a gente mergulhar nessa palavra aqui, ó. Melitsai, me desprezam, me abandonam. Alguns vão traduzir como zombam, porque essa palavra realmente significa zombar, escarnecer, desprezar. Eu utilizei a palavra desprezar porque eu acho que zombar é uma palavra muito forte. No português a gente ia entender uma outra coisa. Porque para o português os amigos dele não estavam zombando dele. Eles estavam utilizando palavras, não estavam utilizando palavras de baixo calão, não estavam utilizando palavras baixas, zombeteiras. Alô? Não, eles estavam mais desprezando ele. Eles estavam desprezando Iov. Desprezaram a sua justiça, o seu caminho reto, todas as suas obras que ele trilhou, sendo sempre uma pessoa leal, honesta, correta, justa, reta. Eles desprezaram tudo isso. Olha a dor de Iov, gente. Olha a dor dele. A pior dor dele. Ele não está falando, meus filhos morreram, perdi tudo. Não. A queixa dele o tempo inteiro é essa. Melitsai, me desprezam. Reai, meus amigos. El Eloá, dalfa eini. Para o Eterno choram os meus olhos, derramam lágrimas os meus olhos. Mas segundo ele, a testemunha dele está nos céus. Ou seja, os céus sabem o que eu fiz de errado. Vocês me acusam. Eles sabem, os céus, eles viram, não tem como se esconder dos céus. Eles viram se eu fiz algo errado. E o meu fiador, ou a minha testemunha, sarrada, que testemunha com a própria vida, está nas mais alto, no mais elevado. E pode garantir se eu fizer alguma coisa errada ou não. Não sei por que exatamente ele utiliza palavras tão duras e fortes aqui. Mas a gente chega à conclusão, na verdade, que ele já estava por aqui com os amigos. E ele chega a esse extremo. E algo que ele fez, eu gosto muito desse posicionamento de Iov, é exatamente isso. É ele ter as suas convicções e levá-las até o fim, até as últimas consequências. Só mais um texto aqui para a gente ir para a palavra sarrada. Ve'iohar legever im Eloá. E se argumentasse o homem, o varão, o homem, com o Eterno, o Ben Adam e o filho de Adão, lerehu, para o seu amigo. E se argumentasse o homem com Elohim e o filho de Adão para com seu amigo, mudaria alguma coisa? Palavra sarrada. A palavra sarrada, ela vai aparecer em um único texto, mas de uma forma bem... Olha aqui a palavra sarrada aqui, ó.
mas de uma forma bem bem regionalizada, vamos dizer. Gente, vocês têm que se lembrar só o contexto de Gênesis 31. Yaakov, ele decidiu, depois de uma visão que ele teve, de sair de Harã, Naharaim, Harã dos dois rios, Tigres e Eufrates, e voltar para a sua terra, voltar para a casa do seu pai. O Eterno disse, volta. 20 anos depois dele ter ido. Labã não queria deixá-lo embora. Várias vezes ele persuadiu Yaakov a ficar, mudando o salário dele várias vezes. E Yaakov não conseguia deixar o seu sogro até que ele decidiu que ele deixaria quando o sogro estivesse longe. E foi o que ele fez. Ele fugiu. Ele só conseguiu sair do sogro fugindo. Não roubando nada. Deixa eu dizer. Quem roubou foi a sua filha. A filha de Labã, a esposa de Yaakov, Rachel, que roubou os tefilim. Os terafim, perdão, tefilim. Terafim, os ídolos de Terah. Os ídolos familiares. Bom. Eles se encontram e Labã estava disposto a matá-lo, inclusive. Mas o Eterno aparece para Labã e diz para ele não fazer nem bem nem mal a Yaakov. Isso fica para outra hora. A questão é que depois que eles se encontram, eles vão fazer um pacto, uma aliança. E a palavra é karat, ou seja, cortar as partes dos animais, e se alguém desobedecer, é cortado da mesma forma. É um tipo de pacto, é um tipo de aliança, que a quebra dele significa a morte. É testemunha com a própria vida. Tá errada? Entenderam? Se alguém descumprir, pagará com a própria vida. Então, Vaikra-lo, para o montão de pedras que erigiram, se tornando assim uma testemunha. Vaikra-lo, e chamou para ele Labã e Gad Sahaduta. Palavra sarrada, tá vendo? Sahaduta, Igar Sahaduta. Significa pilha do testemunho. Mas que tipo de testemunho? Um mártir. Quem desobedecer se tornará um mártir. Ou seja, será martirizado, será morto, pagará com a sua própria vida, testemunhará com a sua própria vida. Quem descumprir o acordo entre eles. Labã, ele era aramite, ele era arameu, ele falava, ele era arami, ele era arameu, ele falava medaber, aramite, aramaico. Mas Yaakov, assim como seu pai Yitzhak, assim como o seu avô Avraham, eles eram descendentes de Ever. Eles eram ivri, ou seja, eles eram hebreus. Eles falavam ivrit. Ivrit. Hebraico. A prova é aqui. Yaakov Kará, e Yaakov chamou-lo para ele Gal Ed. Gal é pilha, Ed testemunho, Ivrit. É dessa palavra, gente, exatamente essa palavra que nós temos, Gilad ou Gileade. É exatamente por causa deste montão de pedras que o lugar passou a ser Gilad ou Gileade. É a mesma coisa. Gilad é escrito exatamente assim. Gal-ed, Gilad é a mesma coisa. Pilha do testemunho. Porém, o testemunho, a palavra ed, é um testemunho legal. É um contrato que eles fizeram, um acordo que eles fizeram. E aí Labã
Porque Lavan é que vai usar a palavra sarrada. Por isso que ele diz, Vayomer Lavan, e disse Lavan, Hagal Hazeh, esta pilha, Ed Beini u Beinecha, é um testemunho, é uma testemunha entre mim e entre você. Hayom, hoje. Alken, portanto, Kará chamou o seu nome, Gal-Ed, ou Gilad. O lugar passou a ser esse nome. Como foi que Lavan chamou? Igar Sarraduta. Sarrada. Lá no livro de Iov aparece tanto a palavra Ed. Olha só, no livro de Iov aparece Ed e aparece Sarrada. Sarrada. Sarradi, meu mártir, meu fiador, a minha testemunha. Gente, essa palavra ela é tão importante, principalmente para nós, seguidores de Yeshua, por causa da cidade magnífica, a cidade antiga judaica, chamada Súcia. Ao sul de Hebron, ao sul de Hebron, na Judéia. Súcia, ela traz uma cidade de judeus que foram perseguidos de todas as formas possíveis e imagináveis, e por isso, nesses tempos difíceis, eles viviam debaixo da terra. Tudo eles faziam debaixo da terra. Eles até prensar azeitona, olarias, fazer jarros e utensílios de barro, azeite de oliva, eles prensavam tudo debaixo, se reuniam debaixo, viviam debaixo, comiam debaixo da terra, no meio das cavernas, debaixo das pedras, nas cavernas, labirintos e mais labirintos. É incrível o lugar. A única coisa que se tinha em cima da terra eram os túmulos e a Beit HaKnesset, a sinagoga. É óbvio, o lugar trata-se exatamente de uma cidade judaica. Na sinagoga, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi, essa sinagoga aqui, que vocês vão ver agora, olha aí. Tá vendo? A sinagoga é em cima, magnífica. Aqui vocês estão vendo exatamente, olha aqui, as entradas para a cidade debaixo da terra. Tem até uma foto minha aqui, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Alô, cadê? Estou com uns quilinhos a mais. Aí, aqui vocês estão vendo aqui uma foto exatamente numa parte subterrânea, onde tem aqui a prensa de azeite, onde eles prensavam azeite. Olha aqui, ó. Tá vendo? Essa foto aqui tá melhor para ver. Prensas de azeite. É exatamente nesse lugar incrível que os seguidores de Yeshua, judeus, viviam. É que na sinagoga nós temos uma inscrição maravilhosa, essa inscrição maravilhosa que está na entrada da sinagoga. Vamos ver essa inscrição? Vamos lá? Vamos ver, meu filho. Bote aí na tela. Isso. Nessa inscrição, nós temos exatamente o nome do nosso mestre. Com todas as letras que você aí que está estudando o hebraico, você pode ver. Isso aqui é uma prova arqueológica incontestável. Não só do seu nome, mas muito melhor ainda, muito maior ainda do que a prova do seu nome. É a prova que os seus seguidores continuaram, mesmo após a destruição do templo, continuaram fiéis, seguindo a palavra do Eterno. Judeus que praticavam a Torá no seu mais alto nível, mesmo em perseguição. Aqui está aqui o nome dele, claríssimo para qualquer pessoa. O Yud, o Shin, o Vav
E uai, não há o que discutir. Já tive nesse lugar, gente, dezenas de vezes. Eu não me canso de ir, viu? Próxima vez que eu for a Israel, em Mitzvah Hashem, se o Eterno assim permitir, com certeza eu irei aí. O texto está em aramaico, na entrada da sinagoga, que diz o seguinte, mas em aramaico com letras hebraicas. Dehiran, que é Zahor, Latav, é a mesma coisa de Latov, né? São similares, aqui são similares. Dehiran Latav, lembrem-se, Zahor, lembrem-se, Latav, para o bem, Menahama, mesma coisa em hebraico e em aramaico, lembra, vimos essa palavra hoje, Menahama, Menahei, Menahamei, consoladores, Amal, consoladores danosos. Menahama, lembre-se para o bem do Consolador, e Yeshua. E quem fez essa inscrição o considera como sarrada, ou seja, um mártir, uma testemunha, não uma testemunha legal, como eu disse, uma testemunha que testemunha com a sua própria vida, fazendo assim o quê? Santificando o nome do Eterno, fazendo Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, santificar o nome do Eterno com a sua própria vida, um mártir. Eles consideravam Yeshua assim. Dehiran Latav Menahama Yeshua Sarrada. Eles também têm um outro consolador aqui, uma outra pessoa que trazia consolo para eles, mas o texto não continua, foi quebrado, só tem a letra Shin. E pode ser até o Shimon Kefa, não sei. Não temos como saber, não temos o texto, o mosaico é até aí. Isso é bem interessante. Muitos vão dizer, mas eles não usam o nome aqui, Amashiach. Era uma comunidade obediente a Yeshua. Porque Yeshua disse para não usarem. Lembra? Nos 3 evangelhos, a não falarem sobre isso. Mas eles usam o quê? O consolo dele. Porque se vocês se sentem perseguidos, comunidade de Súcia, eles diziam, vamos buscar consolo em Yeshua, Sarrada, que testemunhou com a sua própria vida. Vamos se lembrar dele, vamos se lembrar do que ele passou, do que ele viveu, da dor que ele teve. Então, a perseguição que a gente está passando aqui não é nada. Lembre-se para o bem do Consolador Yeshua, que testemunhou com a sua vida. Ou seja, fez Kiddush Hashem. E do consolo e do Consolador, aí não sabemos o nome. Pode ser Shimon. É muito bonito isso, né? Muito bonito. Mas por que isso aparece na entrada de uma sinagoga? Isso não é uma coisa incrível? É incrível. Está vendo como é importante você manter os nomes? Não mudar os nomes? Está vendo como é importante você manter o nome Yeshua? Por causa da arqueologia aqui, ó. Para que, principalmente, os seus irmãos, os Yehudim, vejam isso e verifiquem isso. Porque o judeu, ele entende isso aqui. Você que não tem essa tradição não vai entender direito, mas o judeu entende o que é isso aqui. Isso aqui é uma entrada de uma sinagoga. E na entrada da sinagoga existe esse costume de quando você entrar na sinagoga, você recitar uma bênção e lembrar de um sábio justo, de um justo. E com a sua humildade, você pedir ao Eterno que pelos méritos daquele justo, ele possa
conceder a você, né, a sua misericórdia, a sua graça, o seu ensino, a sua instrução. Não pelo mérito daquele que está entrando na sinagoga, mas pelo mérito de um justo. De alguém que testemunhou com a sua própria vida. Sarrada. Alô? Gente, isso é um costume antigo. E existe até o dia de hoje. Eu posso provar. Muita gente fala, não existe esse costume. Existe sim. Existe sim. Eu não sou idiota. Eu não estou falando aqui da minha cabeça. Eu estudei a minha vida inteira. Eu li muitos livros. Esse é um livro fantástico judaico. Pele Yoetz. Pele é maravilhoso, extraordinário. Pele Yoetz. Yoetz é conselho. Conselhos extraordinários, conselhos maravilhosos. Nesse livro, que é um clássico realmente, é da editora Sefer, inclusive, Eliezer Papo, de abençoada memória. Eliezer Papo. O Rabi Eliezer Papo. Vamos lá. Na página 59, ele trata da Beit HaKnesset. Eu vou ler exatamente como está aqui, tá? Sem tirar e sem colocar nada. Atender aos serviços matinais na sinagoga conta entre as mitzvot, os mandamentos, que te beneficiarão neste mundo, assim como no mundo vindouro. O Talmud, e aqui ele coloca qual é o Talmud, Talmud Berachot 8a, o Talmud explica que os sábios da Babilônia viveram longos dias porque compareciam aos serviços na sinagoga com regularidade. Próxima página, continuação da página, agora é a página 60. Eu dividi em duas partes aqui. É meritório ser um dos 10 primeiros a chegar à sinagoga. O Zohar louva em especial o primeiro a chegar. E aqui tem a passagem do Zohar. Essa pessoa é considerada justa e um querido amigo do Santíssimo, bendito seja. Eu estou repetindo o que está aqui, tá, gente? Muitos chegam cedo à sinagoga, mas em vez de rezarem, postam-se do lado de fora para tagarelar, alô, com os amigos. O ser humano é o mesmo. Ao fazê-lo, perdem a oportunidade de serem contados entre os 10 primeiros, que é o minyan, né? Antes de entrar, recite o verso, o passuque, o versículo Va'ani berov hasdecha. Va'ani, né? A gente recita no Shabbat. Va'ani berov hasdecha. Com um profundo sentimento de reverência, por estar adentrando o palácio do grandioso e glorioso rei. As bênçãos da manhã e da Torá devem ser recitados antes deste versículo. Vai ficar igual aqui. Deixa eu aumentar. Rapaz, eu não tô. O tempo vai passando, eu vou ficando cego. É um excelente costume instalar uma caixa de caridade na entrada da sinagoga. Ricos e pobres devem colocar uma moeda e dizer: este é o meu costume, e às vezes adiciona algumas palavras. Ele está dizendo que este é o costume dele, e às vezes ele adiciona algumas palavras, se forem relevantes a alguma situação em particular. Agora, vamos para a parte mais interessante. Alô! Olha aqui, ó. É apropriado afirmar o seguinte. Olha só, presta atenção. Ao entrar na sinagoga.
Estou me dirigindo à sinagoga para unificar o nome do Santíssimo, bendito seja, e sua Shekhinah, sua glória. Ofereço esta quantia como caridade para dar prazer ao nosso Criador, para ajudar a elevar a Shekhinah, a glória do Eterno, para expiar os meus pecados. Isso aqui é ele que está falando. E os pecados dos meus pais, e para a elevação de suas almas, e da alma do Rabi Meir Baal Hanes. Que o mérito de Rabi Meir Baal Hanes nos proteja, para que possamos servir ao nosso Criador com pureza e integridade durante todos os dias de nossas vidas. Que nenhum mal ou enfermidade caia sobre os nossos lares. Que toda a minha semente seja santa e completa, moral e intelectualmente, atingindo todo tipo de perfeição pelo mérito do Rabi Meir, o sábio que ele tinha muita admiração. Ele era discípulo. Deus do Rabi Meir, responde-me, e eu, confiado na multidão da tua misericórdia, entrarei na tua casa, que está citando o texto, prostrar-me-ei ante o teu sagrado santuário, estando cheio do teu temor. Entramos na casa de Deus com reverência e dizemos: quão espantoso é este lugar. Citando o texto de Yaakov, lá de Bereshit 28. Esta não é outra coisa que não seja a casa de Deus. Va'ani berov hasdecha. Não recite esta prece a menos que tenha sido o primeiro a chegar na sinagoga. Se houver outras pessoas escutando, você poderá perceber. Se houver outras pessoas escutando, você poderá parecer presunçoso ao parar junto à porta e pronunciá-la. Então não pronuncie. Só se você foi a primeira pessoa a chegar. Neste caso, melhor seria recitar o trecho inicial em casa e deixar para recitar à porta da sinagoga somente o Va'ani berov hasdecha. Olha que maravilha. Olha o costume. Ao entrar na sinagoga, na entrada da sinagoga, uma bênção está lá para ser recitada. E na sinagoga de Súcia, alô, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Entende? Nosso povo, Amharites, perseguidos, marginalizados, apagados dos livros de história, apagados dos livros de história. Eles não eram cristãos, não existia ainda o cristianismo. Eles eram judeus no seu mais alto nível. Guardavam a Torá, celebravam as festas, guardavam o Shabat. E tinham e guardavam, assim como muitos no primeiro século, o testemunho de Yeshua. Mesmo com toda a perseguição, multidões o seguiram, multidões se maravilhavam com as suas palavras. Rejeitado. Alô, rejeitado pela liderança, pelos sacerdotes, pela cúpula da nação, pelos religiosos, a cúpula. Não pelo Amharetz, não pelo povo da terra. Não pelo povo da terra. Perseguidos, marginalizados, perseguidos, vivendo debaixo das cavernas. Mas aqui está a prova viva de Hiram Latav Menachama Sarrada, de Hiram Latav Menachama Yeshua Sarrada. Lembre-se, para o bem do consolo, do Consolador Yeshua,
o nosso mártir, aquele que testemunhou com a sua própria vida. Isso ninguém pode apagar e tirar. Pode quebrar e explodir. Eu tenho tanto vídeo, tanta foto, em tudo que é tipo de mídia possível e imaginável. E eu deixarei para a posteridade, em vários lugares, essas provas. Se um dia alguém queimar, tocar fogo, destruir, acabar. As pedras falam e contam e testemunham. As pedras são testemunhas. Testemunhas legais. Não mártires as pedras, mas testemunhas legais. Testemunhas. O nosso povo sempre existiu. O povo da Teshuvah sempre existiu. Am Haaretz sempre existiu e continuará existindo. Para você que tem dúvida, né? Alô, tem gente que tem dúvida. Você que tem dúvida do nome dele, é esse aí. Aqui? Tá aqui, ó. Eu tenho muito mais provas de onde essa saiu. Muito mais. Tenho muito mais. Em vários lugares de Israel. Especialmente no Museu de Israel. Do nome Yeshua. Não especificamente ele em si, mas muitas pessoas que se chamavam Yeshua. Muito bem, gente. Essa aula foi muito especial. Eu gostei muito de trazer para vocês exatamente por causa dessa palavra. Saiba, é o único lugar na Escritura que aparece. Tanto no livro de Bereshit, pela boca de Lavan, e no livro de Iov, pela boca de Iov. O interessante é que nenhum dos dois, nem Lavan, nem Iov, eram israelitas. Nenhum dos dois. Nem Iov e nem Lavan eram israelitas que usaram essa palavra sarrada. Um grande abraço para todos vocês. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo Momento do Hebraico. Que programa sensacional. Onde é que você vai encontrar um programa como esse, hein? É como eu digo ao meu amigo e meu irmão Breno, nem em Ribeirão Preto você vai encontrar. Beijo, amigo, beijo, meu irmão. Saudade. Que o Eterno te abençoe. Até o próximo Momento do Hebraico. Laila Tov.